Olá, pessoal, bem-vindos à segunda reunião, né, o segundo encontro do curso de formação em comunicação para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, aqui do projeto A Casa, né, o projeto A Casa, que é um projeto do IPADES, né, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Social, que tem como importantes parceiros a CONAX e também o CONASEMS. Vamos começar, então. O tema da nossa apresentação hoje é a evolução das mídias sociais e seu uso na saúde. Nós vamos falar sobre a internet que nasceu no mesmo ano que o homem foi à Lua, 1969, como vemos aqui. Nos anos 60, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a chamada ARPANET. Isso porque a NASA e o Pentágono tinham como objetivo criar uma rede que fosse capaz de armazenar dados e resistir a uma destruição parcial, caso houvesse, por exemplo, um ataque nuclear. Após anos de pesquisa e testes, em 1969, como eu disse, o mesmo ano que os dois astronautas foram para a Lua, nasce a rede ARPANET, uma criação da Universidade da Califórnia, Instituto de Pesquisa de Stanford e a Universidade de Utah. Aqui uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 2001, que já trazia um relato de como que estava a internet desde então. E conta um pouco desse histórico que eu comentei, né? Que a partir de 82, o uso da ARPANET tornou-se maior no âmbito acadêmico. Ou seja, foi um processo de 69 até começar a ver, de fato, uma expansão no meio acadêmico em 82, isso falando no mundo, né? Ainda não tinha chegado no Brasil, ainda estava mais restrito à Holanda, à Dinamarca, à Suécia e os próprios Estados Unidos, obviamente. Por quase 2 décadas, apenas os meios acadêmicos e científicos tiveram acesso à rede. Em 87, pela primeira vez, foi liberado seu uso comercial nos Estados Unidos. E no Brasil, como veremos, foi em 88 que começou a ter um pouco mais esse uso que nós vamos ver aqui. Em 92, começaram a surgir diversas empresas provedoras de acesso de internet naquele país, né, no caso, nos Estados Unidos. No mesmo ano, o Laboratório Europeu de Física de Partículas inventou o chamado World Wide Web, o www da extensão que colocamos nos endereços de internet. Que começou a ser utilizada para colocar informações ao alcance de qualquer usuário na internet. Começou a se falar em usuários individuais, não mais restrito apenas ao meio político, contra guerras, enfim, ou então meio acadêmico. Quase 90% dos usuários de internet estão nos países industrializados. Os Estados Unidos e o Canadá respondem por 57% do total, isso nessa matéria de 2001. E vale colocar também que até o final de 2004, o tráfego mundial de e-mails estava em torno de 35 bilhões de mensagens diárias. Já estava bem difundida a questão de e-mails, né? Hoje, né, temos tantos outros meios de conversar pela internet, né? Mas você ficava ansioso ali para receber um e-mail que é o que dava a impressão de que dava a dimensão de que você estava conectado com o mundo. No Brasil, a exploração comercial foi liberada em 95. Universidades como as federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro estavam conectadas à rede desde 1989. A FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, conectou-se um ano antes, 1988, como vemos aqui, a internet no Brasil. Em 88, atendendo à solicitação de pesquisadores das universidades paulistas interessadas em facilitar a comunicação entre os centros de pesquisas, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, aprovou o projeto especial Rede ANSP, Academic Network at São Paulo, ou seja, uma rede acadêmica conectada, né, de São Paulo. No Brasil, a BitNet conectava a Fundação de Amparo, a FAPESP, ao Fermilab,
laboratório de física especializado no estudo de partículas atômicas, que ficava em Illinois, nos Estados Unidos. As duas instituições eram ligadas via telefônica, por meio de um fio de cobre dentro de um cabo submarino. Bastante rudimentar, né, se compararmos principalmente com as fibras óticas de hoje, mas era uma conexão que era do tipo ponto a ponto. Ela também dispensava a discagem. A FAPESP estava sempre conectada ao Fermilab, não era uma conexão intermitente. Em 1990, foi criada a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de implantar uma infraestrutura com abrangência nacional para os serviços de internet. Ah, falamos, né, do início da internet, mas para chegarmos mais perto do que viriam a ser as mídias sociais, precisamos falar sobre a evolução dos telefones celulares. Né? Vamos pular um pouco os tijolões mesmo, né? os bem celulares do primórdio, mas vamos já partir para os smartphones. Embora você olhe essa imagem desse aparelho, não parece que estou falando de um smartphone, mas vamos ver que ele já tinha alguma função. Embora o termo smartphone, ou seja, telefone inteligente, telefone esperto, ainda não existisse, o primeiro aparelho que incluía múltiplas funções foi criado em 1992 pelo designer norte-americano Frank Canova para a IBM. Além de fazer e receber chamadas, o IBM Simon enviava e-mails, tinha um calendário, calculadora e bloco de notas, e era considerado o telefone do futuro, ainda que a bateria durasse apenas 1 hora. Ele foi comercializado em 1994 e vendeu cerca de 50 mil unidades. Vamos começar essa evolução, né? O Nokia 9000 Communicator, o IBM Simon e suas limitações. Ele pode não ter sido um sucesso de vendas, mas ele mostrou o caminho, né? Ele mostrou que havia espaço para aparelhos do tipo. Em 1996, ou seja, 2 anos depois, né, a Nokia lançou a sua própria versão com teclado físico. Veio em seguida a revolução BlackBerry, já na virada do milênio. O aparelho da Nokia serviu de inspiração para a RIM, atual BlackBerry, lançar seu primeiro aparelho em 1999. Ele era mais um pager do que um telefone celular, pois ele não realizava chamadas, mas em 2002 já havia uma versão com todas as funções de um celular, e era um aparelho pequeno, que também facilitava. Nos anos 2000, mais empresas começaram a apostar em acrescentar funcionalidades extras aos celulares, como as câmeras. Quem não lembra da febre do Motorola V3 de 2004, por exemplo, que vendeu mais de 130 milhões de unidades ao longo de sua história. Esses dados aqui que eu estou trazendo são de uma reportagem da revista Galileu. Temos a chegada do iPhone, foi em 2007, porém, que o mundo realmente conheceu a magia dos smartphones, com o lançamento do primeiro iPhone. Apesar de não ter sido o primeiro telefone com touchscreen, tela de toque, do mercado, surgiu em um momento que a indústria era principalmente composta por aparelhos com teclados físicos, telas pequenas e designs esquisitos, eram os que haviam na época. Já no lançamento, por ter esse design super moderno, já vendeu 6 milhões de aparelhos, além de todo o marketing envolvido, né? Começou aí uma corrida competitiva. O lançamento do primeiro iPhone deu início a uma corrida na indústria de dispositivos móveis, com cada marca criando suas próprias versões. O primeiro aparelho, que rodava o sistema Android, surgiu em 2008, ou seja, o concorrente do sistema da Apple, né? Que foi o BlackBerry, o primeiro a trazer o sistema Android, que em 2016 saiu do mercado de smartphones. Ele lançou novas versões competitivas, chegando a alcançar 50 milhões de unidades vendidas em 2010, mesmo ano que a Samsung lançou o seu primeiro Galaxy, ou seja, faz apenas 12 anos que nós temos os celulares da Samsung, os Galaxies. A primeira rede social, aí vamos começar a falar de mídias sociais, foi o Friendster. É uma rede social fundada em 2002, ou seja, há exatos 20 anos,
ou seja, são 2 décadas que nós temos mídias sociais, criada por Jonathan Abrams, em Mountain View, na Califórnia. Apesar do surto de popularidade do Friendster no exterior, o efeito não ocorreu aqui no Brasil. O site cresceu mais rápido que o sistema suportava e os problemas técnicos e a chegada de concorrentes de peso com mais recursos, como o próprio Orkut, minaram o impacto do Friendster. Ele foi extinto definitivamente do mundo todo em 2015. Vejo que o design dele é muito próximo, né, do que viria a ser logo depois o Orkut. Temos aqui em 2003, ou seja, um ano depois, a criação do LinkedIn e também do MySpace. Em 2004, o Flickr, mas principalmente o Orkut, né, que chegou a ser um grande sucesso aqui no Brasil, e também o Facebook. Em 2006, o Twitter. Em 2010, o Instagram, e aqui essa outra imagem do lado, né, foi a mudança, né, o novo layout, o novo branding, o novo perfil de marca do Instagram em 2016. Em 2006, não, perdão, em 2016, que teve essa transformação do Instagram, no mesmo ano em que surgiu no mundo o TikTok. O TikTok já tem 6 anos aí no mercado. E, logicamente, né, poderíamos falar dessa imensidão de aplicativos, né, de apps, ah, e sem falar também nos canais de streaming, tanto de televisão como também das plataformas de podcast, enfim. Hoje nós vivemos um mundo conectado, hiperconectado em inúmeros aplicativos. Vamos falar de mídias sociais agora em números, primeiro no mundo e depois especificamente no Brasil. E o passo seguinte sobre como utilizar essas mídias sociais na saúde. Esse é o levantamento atualíssimo, assim, eles estão fazendo esse relatório, né? O We Are Social e também o Hootsuite, Hootsuite, eles estão lançando anualmente esse relatório de uma visão global sobre o mundo digital, né? E esse de 2022 foi lançado entre janeiro e fevereiro agora de 2022. O novo relatório da Visão Geral Global Digital 2022, publicado em parceria entre o We Are Social e também Hootsuite, revela que a maior parte do mundo conectado continua a crescer mais rápido do que antes da pandemia. Grandes destaques no relatório deste ano, 2022, incluem um crescimento de 2 dígitos em usuários de mídia social, grandes ganhos para o YouTube, Instagram e TikTok, são as redes sociais, as mídias sociais que mais estão em ascensão, novos insights sobre a preferência de mídia social do mundo, principalmente a ascensão do comércio social, vendas online estão crescendo muito, aumentos significativos no custo dos anúncios de mídia social, está ficando mais caro você impulsionar para ter bons resultados. E algumas verdades desconfortáveis sobre publicidade também são encontradas, mas não vou entrar nesse método, não é tanto o nosso foco nesse nosso encontro. Um dado importante, mas pela dimensão assim de números, né, considerando a população mundial, foram 12,5 trilhões de horas gastas online no mundo na pandemia, somando todos os usuários de internet no mundo. Nós temos uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas, né, sendo que 57% vivem no mundo urbano, né, na área urbana, 43% em áreas rurais. Usuários únicos de telefones celulares são 5,3 bilhões, ou seja, 67% de toda a população mundial tem pelo menos um uso, tem pelo menos um aparelho celular. Usuários de internet, quase 5 bilhões, o que dá 62,5 milhões, 62,5% da população, ou seja, 37,5% da população não está conectada ainda à internet, né? A gente às vezes tem uma dimensão de que o mundo inteiro está conectado, mas quando nós vemos principalmente países mais pobres, na África, ou então no próprio Brasil mesmo, né, em regiões
mais afastadas, nós temos dificuldade de acesso à internet. Que são usuários de mídias sociais, 4,6 bilhões, o que dá um pouco mais da metade, 58,4% da população mundial. O crescimento de usuários contínuos de internet em milhões tem crescido ano a ano, como nós vemos aqui, de janeiro de 2012, janeiro de cada ano, até janeiro de 2022, né, teve um crescimento anual de 11%, 10%, 8%. Nos anos agora de pandemia, houve crescimento de 7%, 7,7% em janeiro de 2021 e mais 4% em janeiro de 2022. Ou seja, é um crescimento em relação ao ano anterior. Né? No crescimento cumulativo, vocês veem que saltou em uma década de 2,177 para 4,950 milhões de usuários em todo o mundo, agora em janeiro de 2022. Que são usuários de internet, portanto, 4,95 bilhões, 62,5 são usuários de internet, né, da população mundial, horas dispendidas, em média, por pessoas, são 6 horas e 58 minutos. É muito tempo, né? Isso usando a internet. Depois a gente vai ver especificamente quantas horas se usa as mídias sociais, mas são quase 7 horas diárias, em média, das pessoas que são usuárias de internet, que despendem na internet. E a porcentagem de usuários que acessam a internet via telefones celulares, 92,1%. É o meio que as pessoas mais acessam a internet no mundo, é o telefone celular. Usuários de mídias sociais contínuos, né? Então, nós temos aí um crescimento também bem exponencial de usuários de internet, né? Um crescimento ano a ano, que chegou a ser de 2015 para 2016, um crescimento de 20%. Nos últimos anos, houve crescimento de 13,2% e de 10%, ou seja, o crescimento continua bem acelerado de usuários de internet e quase que praticamente triplicou, né? Um pouco mais do que o triplo em uma década, de 1,482 para 4,623 milhões de usuários de mídias sociais no mundo. As principais mídias sociais, as queridinhas, né, de mídias sociais no mundo, e tem algumas aqui que a gente conhece menos, porque elas não são populares, ou são populares em algum país do Oriente Médio, porque são populares, por exemplo, na China, mas a maioria é popular, sim, no Brasil, como o WhatsApp, a principal. O WhatsApp não é necessariamente uma mídia social na sua essência, né? É um aplicativo de mensagens instantâneas, mas como você cria também grupos no WhatsApp, você não é apenas um aplicativo de conversação, né? Virou também uma mídia social, por isso que está qualificado dessa forma agora. Então, é o WhatsApp, Instagram, Facebook, o WeChat, que não é popular por aqui, assim como o Doutin, e o TikTok e Twitter, e o Facebook Messenger e o Telegram, são as mais populares no mundo. Nós temos aqui os rankings de downloads, os apps que mais tiveram downloads especificamente no ano de 2021, de janeiro a dezembro de 2021. Vejam que o que está em mais crescimento é o TikTok, seguido pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Snapchat e o Facebook Messenger. Perdão, Facebook Messenger, é o aplicativo de mensagens do Facebook. Horas diárias que são despendidas usando a internet. Nós temos isso no mundo, né? Também um crescimento ano a ano de 13,8%, 0,8%. Nos últimos anos foram crescimentos anuais de 4% e de mais 1%. Mas, no geral, é como se a população tivesse, em média, 49 minutos a mais conectada
no intervalo de 8 anos. Ou seja, em 2013, o tempo diário, em média, de uso de internet era de 6 horas e 9 minutos. Agora, a média mundial é de 6 horas e 58 minutos por dia. Também o tempo despendido na internet por país. O Brasil aparece no terceiro lugar, atrás apenas da África do Sul e também das Filipinas. O tempo diário usando mídias sociais, agora especificamente mídias sociais. O tempo médio das pessoas que usam mídias sociais hoje é de 2 horas e 27 minutos no mundo. Também tem tido um crescimento anual, exceto de 2019 para 2020, que foi exatamente zero. Não teve um decréscimo, mas também não teve crescimento. Mas no último ano foi um crescimento de 1,4%. Então, talvez estejamos aí numa estagnação, né, de aumento de tempo. Não de aumento de usuários, mas de aumento de tempo. Mas nós estamos vendo que o cenário importante não é nem mesmo de redução, é um cenário em que nós tenhamos uma redução dessa hiperconectividade, né, um uso mais racional da internet, principalmente com a preocupação com a saúde mental. Então, assim, a boa notícia é que as informações, o que nós noticiamos sobre a importância da saúde mental tem refletido nessa redução. Né? Nós tivemos um pico gigantesco de 2014 para 2015, um crescimento de 15,3% no tempo despendido, né? De internet, de mídias sociais, e desde então 5, 2, 0 e agora 1,4, né? Teve um pequeno aumento, mas é importante que a gente comece não só a ter o zero, como do ano de 2019 para 2020, mas que tenha um decréscimo desse tempo médio, tanto de uso de mídias sociais como de internet como um todo, que é de quase 7 horas, né? As pessoas se questionam da dificuldade de dormir 7, 8, 9 horas por dia, por não encontrar esse tempo, mas a gente gasta esse tempo na internet. O tempo despendido por mídias sociais, né? Mas aqui é um uso cumulativo ao longo de um mês. Nós despendemos por mídia social no YouTube 23,7 horas, né? No YouTube, 19,6 horas mês no Facebook, 18,6 no WhatsApp, 11,2 no Instagram, no TikTok, que está em uso exponencial, está em crescimento, 19,6, e aí temos aqui no Facebook Messenger, no Twitter, no Telegram, no Line e também no Snapchat, também aí estão os tempos que nós despendemos mensalmente com essas mídias sociais específicas. Isso no mundo todo. O TikTok tem tido esse crescimento muito grande. E aqui nós vemos que o Brasil aparece em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª posição. O Brasil aparece entre os principais usuários de TikTok no mundo. Das plataformas usadas em todo o mundo, como já foi dito, né? As principais são Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok e o Facebook Messenger. Bom, uso da internet no Brasil agora, em 2022. Havia 165,3 milhões de usuários de internet no Brasil em janeiro de 2022, quando foi feita essa pesquisa. A taxa de penetração da internet no Brasil era de 77% da população no total no início deste ano, ou seja, 23% dos brasileiros não têm qualquer acesso à internet. Os usuários de internet no Brasil aumentaram 5,3 milhões, o que equivale a 3,3% de aumento entre 2021 e 2022.
Para a perspectiva, esses números de usuários revelam que 49,37 milhões de pessoas no Brasil não usavam a internet no início de 2022, em janeiro. O que significa que, como foi dito, 23% da população permaneceu offline no início deste ano. Alguns dados importantes sobre o uso de internet, alguns dados essenciais desse uso digital. Nós temos uma população aqui de 214 milhões e 700 mil habitantes, né? Em que 87,5% da população está em área urbana, ou seja, proporcionalmente temos muito mais população urbana do que na população mundial. A população rural no mundo é maior proporcionalmente em relação ao Brasil. Conexões por celulares móveis. Nós temos 224,9 milhões de celulares, o que equivale a 104,8% da população. Ou seja, obviamente, como foi dito, né, uma boa parcela da população não tem celular. Mas por conta das pessoas que têm mais de um aparelho celular, muitas vezes a pessoa tem um aparelho celular para assuntos pessoais, nós ao todo temos temos mais aparelho celular do que número de habitantes. E que são usuários de internet, 65,3 milhões, e usuários ativos de mídia social, 171,5 milhões, o que equivale a 79,9% da população brasileira. Aqui alguns dados relacionados a como que as pessoas acessam a internet, por onde, né? 99,2% tem algum tipo de aparelho móvel, celular, que tem smartphone 99,1%, ou seja, a maioria hoje dos aparelhos é do modelo smartphone. Alguns outros dados importantes aqui, por exemplo, laptop, ou computador, né? Computador individual, 66,9%, que usam tablet, 30%, e aqui outros dados que vocês observam aqui também, mas esses são os mais importantes, isso de uso de internet no Brasil. O uso de internet no Brasil, portanto, está acessível a 165,3 milhões de brasileiros, 77% da população brasileira. É um crescimento de 3,3% no último ano. Lembro das horas despendidas diárias na internet no mundo, está em quase 7 horas. Pois bem, no Brasil nós temos 10 horas e 19 minutos, sendo que no último ano houve um aumento médio de 11 minutos. E porcentagem de usuários que acessam a internet via telefones celulares, 97,2%. Que assistem vídeos, conteúdos em vídeo online, o principal meio é o YouTube, 97%, e aqui temos outros dados também que vocês podem depois ver, conferir a apresentação, né? E que fica gravada aí para vocês conseguem depois, se vocês tiverem interesse em ver os demais dados. Usuários de mídias sociais no Brasil contínuos, né? O crescimento também anual bem exponencial. Tivemos, inclusive, na pandemia, um crescimento bem grande de 2019 para 2019 para 2020, um crescimento de 7%, e de 2020 para 2021, 14,3%. E se pegarmos 2014 até janeiro de 2022, ou seja, nesses 8 anos, quase que dobrou, né? De 86 milhões para 171 milhões de usuários de internet no Brasil.
de mídias sociais no Brasil. As mídias sociais mais utilizadas no Brasil, aí, logicamente, não tem algumas que não são populares por aqui, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Facebook Messenger. Esse Kawaii eu não conheço. Telegram, Pinterest, eu não sabia que era tão popular assim, o Pinterest, mais do que o Twitter, enfim. Temos aí um decréscimo do Snapchat. O Discord, vale a pena conferir, tem tido um crescimento interessante mais jovens. É uma rede com crescimento aí com certo potencial, é interessante. Tempo despendido usando mídias sociais. WhatsApp, 29,2 horas mensais, ou seja, quase 30 horas por mês os brasileiros gastam no WhatsApp. A boa notícia é que reduziu 4% em um ano. No YouTube teve um crescimento bem interessante, um decréscimo bem interessante de 11%, mostrando que o YouTube pode estar enfrentando aí uma crise, né, de acessos, provavelmente por conta de outras redes sociais estarem investindo em vídeos, né? Hoje você consegue ter os Reels no Instagram, o próprio TikTok está crescendo, está afetando diretamente o YouTube, mas ainda enfim, a rede social que mais se despende tempo no Brasil, só atrás do WhatsApp, 23,3 horas semanais, Instagram 15, Facebook 13 e o TikTok 20 horas. É um crescimento de 44% em um ano. Bom, vamos agora começar a pensar como levar esse conhecimento que nós temos sobre mídias sociais em conteúdo para falarmos sobre saúde. Primeiro, vocês, por exemplo, eu estou fazendo essa apresentação, essa aula, e eu sei que o meu público-alvo são vocês, agentes. Então, eu estou trazendo elementos e quando eu dialogo, eu dialogo pensando em vocês, né? Tentando aproximar e gerar essa empatia, esse acolhimento, né, na minha fala, para que vocês percebam que estou falando exatamente com vocês, agentes. Então, primeira coisa que tem que se fazer é definir qual é o seu público. Se é leigo, se são pacientes, são médicos não especialistas, ou são médicos especialistas numa determinada área, se são profissionais multidisciplinares, se são seus pares, ou seja, se são outros agentes como vocês precisam definir o alvo para quem vocês estão direcionando a mensagem antes de vocês construírem essa mensagem. Definir qual é a linguagem, se é técnica, se é leiga ou se é meio termo. Definir o formato, se vai ser vídeo, texto, foto ou um contexto multimídia. Defina qual mídia social vocês vão trabalhar, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim. Defina a periodicidade das publicações, isso é muito importante, vocês terem bem definido para que as coisas fiquem bem organizadas, quantas postagens, em quais mídias sociais, em que quantidade vocês vão trabalhar, e defina a linha de conteúdos também, as editorias, os temas, as abordagens, isso vai ser um norte para que vocês se organizem e tenham conteúdo de qualidade bem diversificado, sem negligenciar um tema e sem dar uma atenção exacerbada para determinado outro tema. Aí vocês definem como que vocês vão trabalhar cada conteúdo pensando nas particularidades de cada mídia social. O Facebook, vocês podem compartilhar links de notícias relevantes de sua área, reforçando seus comentários pessoais, podem propor discussões sobre temas relacionados, aqui está um exemplo de imunologia, mas vocês podem trabalhar temas relacionados à vida de vocês como agentes, ou questões relacionadas ao cuidado na casa das pessoas, a determinadas doenças endêmicas que os ACS trabalham, enfim, mas que seja sempre de uma forma palatável para todos os públicos. Vocês podem fazer lives, que são a oportunidade para interagir com o público, esclarecendo dúvidas sobre o tema, e também zelar para que essa transmissão não se assemelhe a uma consulta médica, enfim, que vocês
não respondo ali questões que sejam técnicas, de uma forma que, se houver uma pergunta de uma pessoa relacionada ao caso de saúde dela, vocês respondam no geral. Por exemplo, tal coisa que eu fiz pode ter causado tal doença. Aí vocês respondem, normalmente, né, essa doença é causada por fatores assim, assim, assado. Vocês respondem no geral, respondem para todas as pessoas, não uma resposta direta específica para aquela pessoa, para não se configurar uma consulta médica. Ou um atendimento que vocês fazem, né, um acolhimento que vocês fazem de informação dentro da casa das pessoas. O YouTube, você pode criar um canal, definir a periodicidade, isso é importante, por exemplo, os canais do YouTube vão ser, os vídeos vão ser mensais, ou vão ser quinzenais, ou então toda terça-feira, toda quarta-feira. Isso vai criando uma fidedignidade, né? Vai criando uma proximidade com o público. Determina os temas e divida-os em playlists. Isso também ajuda a organizar bem e a atrair a audiência. Invista em câmeras e microfone. Qualidade de som e imagem é essencial. Não basta só o conteúdo ser bom, a forma em que esse conteúdo é apresentado também é muito importante. E os elementos de edição também são primordiais. E vamos ver que você pode fazer edição de vídeos de uma maneira profissional, embora não com o mesmo acabamento que se fosse uma produzir vídeos com uma qualidade até que bem interessante. Ah, Temos aqui também o Twitter, onde você pode se posicionar com opiniões breves, com um determinado tema de sua área, domine no noticiário. É uma oportunidade, por exemplo, está se falando sobre trabalho dos agentes, ou está falando de uma epidemia específica. Você pode utilizar o Twitter para você passar informações relacionadas à atuação dos agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias em relação a essas doenças, por exemplo. Está começando a falar em varíola, você pode começar a trazer informações curtas no Twitter. Embora agora você pode também utilizar os chamados fios, em que você leva informações de maior conteúdo e você vai trazendo ali no decorrer do conteúdo. Você pode trabalhar hashtags como a Casa dos Agentes, enfim, também para atrair uma atenção do público para aquilo que você está discutindo. Temos também o Instagram, que você pode focar na qualidade das fotos, trazer textos breves e informativos, trazer carrosséis também, que não está aqui na descrição, mas você pode trazer também imagens em carrossel, até 10 imagens um determinado carrossel. Você pode fazer stories mostrando suas atividades, humanizar a sua atividade, você pode propor enquetes, abrir caixa de perguntas, você pode realizar lives, como nós temos na Casa dos Agentes, o Papo de Agentes, acontece no Instagram, pode fazer vídeos nos rios. É importante sempre também salvar os destaques, que é uma forma também das pessoas continuarem vendo os stories que você acha que são os mais relevantes, que as pessoas vejam depois de 24 horas, né? Porque salvando os destaques, eles permanecem lá por quantas semanas você quiser manter. O LinkedIn é uma rede profissional que você pode definir temas da área com maior profundidade, você pode dialogar com profissionais que também atuam nessa sua área específica de agentes de saúde. Você pode se posicionar diante de temas polêmicos por meio de textos mais densos, você pode fazer artigos, enfim, emitir umas opiniões mais longas e completas. Você pode abordar temas como investimento em geral, enfim, você pode falar sobre várias questões relacionadas à saúde. Falando especificamente de vocês, agentes, vocês podem falar sobre, enfim, o dia a dia de vocês, as vivências de vocês nas particularidades, né, que vocês lidam no dia a dia. O importante é que você fuja de conflitos, né? A internet não pode ser um campo de batalha em que você tenta convencer a pessoa de uma outra opinião, principalmente quando envolve
orientação sexual, quando envolve, assim, precisa ser um ambiente saudável, né? Você precisa ser um cidadão que respeite a todos, raças, etnias, opções, decisões, enfim, orientações sexuais, enfim. Você precisa, enfim, no dia a dia você tem que ser um cidadão respeitador e principalmente, né, não se envolver em polêmicas de política, lembrando que vocês são agentes de saúde, mas vocês representam a carreira, vocês representam a profissão, vocês representam a área, o setor, né? E muitas vezes a empresa, o lugar onde vocês trabalham, vocês também estão ali representando. O TikTok, que, como vimos nos números, tem tido um crescimento muito grande. Você pode trazer vídeos curtos, bem editados, mostrando o dia a dia de vocês, trazendo músicas, uma certa leveza ao trabalho de vocês, ou chamar atenção com mensagens que atraiam o público mais jovem, de passar orientações, por exemplo, sobre como aderir melhor às vacinas, sobre como se prevenir de doenças, como cuidar do seu bem-estar, de ter atividade física, de se alimentar melhor, enfim, de ter uma saúde de mais qualidade. Você pode trazer conteúdos breves sobre mitos e verdades relacionados a doenças, trazer breves dicas de saúde, sempre com uma forma lúdica e divertida, sem deixar de ser responsável, né? Não precisa fazer dancinhas empinando bumbum, enfim, para você trazer informações de qualidade no TikTok. E você pode fazer, primeiramente, né? Você pega aí o seu aparelho celular, você pode baixar os aplicativos das mídias sociais nas quais você quer trabalhar a divulgação. Você consegue hoje. Mas eu vejo tantas imagens bonitas sendo trabalhadas na internet, eu não consigo tirar essas fotos necessariamente para ilustrar os conteúdos que eu quero trabalhar. Lembre-se que se você fizer uma busca no Google de bancos de imagem gratuitos, você vai encontrar, por exemplo, o Pixabay. Você consegue no Pixabay fazer buscas em inglês ou português também de algumas palavras-chave e vão aparecer as imagens que são gratuitas. Você faz o download e você dá o crédito, mas é gratuito esse uso. Vocês podem utilizar. Vocês podem também estabelecer o tamanho correto das imagens. Você vai, por exemplo, no Canva, Canva. Você vai no Canva, é um aplicativo que tem a maioria das funcionalidades é gratuita. Você pode até fazer um upgrade, se você trabalha num grupo que pode investir todos juntos no uso mais amplo do Canva, mas o gratuito te dá muitas opções. Você consegue fazer as imagens exatamente no tamanho de um post de Twitter, de um post de Instagram, de Facebook, ou de um story, ou de um flyer, ou de um anúncio, de um panfleto, pode fazer uma newsletter. Você pega formatos de layout já no tamanho certinho para que você insira depois em determinada mídia social. Vocês selecionam ali o tamanho exatamente, e você pode também criar tamanhos customizados. Eu preciso de uma imagem 600 por 200. Você também consegue gerar essa imagem assim, em branco, né, e trabalhar o layout a partir disso. Aqui é um exemplo de tamanho quadrado de Instagram, por exemplo. Isso aqui para postar um post do Instagram. Você pode fazer edição de vídeo, como eu falei, em aplicativos gratuitos, que você faça assim, cortes mais simples de imagem, insira as legendas. Você pode usar tanto o estúdio do Facebook, o estúdio do YouTube, que tem funcionalidades gratuitas, como usar aplicativos que você consegue baixar no seu próprio celular, como o InShot. Você consegue também fazer, não grandes trabalhos de edição, mas você consegue fazer cortes, inserir música, você consegue colocar algumas imagens, alguns textos em destaque, colocar legendas também. Enfim, você consegue fazer coisas muito bacanas utilizando o InShot. E antes de encerrar, eu quero trazer um vídeo para vocês.
Esse vídeo é por conta da primeira reunião super agradável que nós tivemos, né? A aula de abertura no mês passado, em que no momento da interação, uma das perguntas, né, que foram feitas por vocês foi em relação como onde eu busco dados, como que eu obtenho dados para falar sobre. Quero falar sobre dengue, sobre cólera, sobre varíola, sobre febre amarela, enfim, dados que sejam realmente que eu possa utilizar com segurança, que eu não esteja falando uma bobagem epidemiológica, né? Ah, vou trazer vários exemplos ao longo das próximas semanas, mas aqui eu queria trazer para vocês como utilizar o Tabnet do DataSUS. Ali você consegue fazer recortes que você filtra por região, você filtra por tipo de procedimento que você quer investigar. Por exemplo, você quer saber quantas colonoscopias deixaram de ser feitas no Brasil em um determinado período. Quantas vacinas foram aplicadas em determinado tempo de uma determinada vacina, né? Enfim, é um vídeo que eu vou trazer aqui da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. É um vídeo feito pela jornalista Fabiana Cambricoli. Ela foi convidada pela Rede Consciência, era um membro da rede, e ela fez esse vídeo de como usar os dados do DataSUS para fazer reportagens. É um vídeo que ela fez pensando no público-alvo, jornalistas de saúde e ciência, mas que se aplica muito bem a vocês que são agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, que estão aqui nessa formação em comunicação e que vão assumir as mídias sociais da Acasa, né? Vocês também podem utilizar a base do DataSUS para também obter dados para as postagens, os conteúdos que vocês passarão a produzir para a casa. Então, eu vou colocar a partir de agora aqui o vídeo da Fabiana Cambricoli para o jornalismo científico em 5 minutos. Olá, eu sou a Fabiana Cambricoli, sou jornalista de saúde e esse é o Jornalismo Científico em 5 minutos. Hoje a gente vai mostrar como usar o portal DataSUS para encontrar pautas e fazer matérias de saúde baseadas em dados. O DataSUS, para quem não sabe, é o portal de dados do Ministério da Saúde. Ele agrega os indicadores mais importantes e mais diversos sobre a saúde da população brasileira, né? Então a gente tem dados de mortalidade, de nascimentos, de assistência à saúde, e é uma fonte muito rica para a gente encontrar informações e fazer nossas pautas, encontrar tendências epidemiológicas e outras informações. Então, para começar, eu queria rapidamente mostrar 3 exemplos de matérias que eu fiz com base em bases diferentes do DataSUS e que acho que ajudam um pouco a gente a entender como que funciona, né, essa apuração baseada em dados. Então, aqui vocês podem ver essa primeira matéria que mostra que o câncer já é a principal causa de morte em 476 cidades brasileiras. Então, embora as doenças cardiovasculares e agora a Covid, né, seja a causa principal no país, a gente tem essa tendência epidemiológica em algumas cidades e eu descobri isso fuçando na base de mortalidade do DataSUS. Essa segunda matéria eu mostro a queda dos índices de cobertura vacinal das principais vacinas infantis que aconteceu nos últimos anos, que também é um assunto bem importante e também é uma base de dados ali de imunizações do DataSUS. E por último, eu mostro aqui durante a pandemia de Covid que o Brasil tinha 3.600 respiradores fora de operação, também foi com base num banco de dados do DataSUS sobre unidades de saúde e equipamentos. Mas como a gente chega até esses dados? A gente tem que acessar o site do DataSUS, que é datasus.saude.gov.br, e aqui no Tabnet, que é a ferramenta criada pelo Ministério da Saúde para possibilitar tabulações, né? Que a gente faça nossos recortes, filtros, agrupamentos das bases de dados. Entrando no Tabnet, ele vai mostrar aqui a lista de bases disponíveis, né? Então, elas estão divididas por temas, mas eu destacaria algumas aqui, que é a SH, que é o que mostra a produção hospitalar, os atendimentos dos hospitais do SUS.
Tem o SIA, que mostra a produção ambulatorial, né, que são os procedimentos feitos em pessoas não internadas, a de vacinações. Tem aqui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que mostra todas as informações de estrutura, profissionais, equipamentos de todos os estabelecimentos de saúde do país, que foi essa que eu usei para fazer aquela matéria dos respiradores fora de operação. E tem essas duas que são muito conhecidas também, que é de nascidos vivos, que é o SINASC, e a de mortalidade, que é o SINS, Sistema de Informações de Mortalidade, que foi a que eu usei para fazer aquela matéria das cidades que têm câncer como principal causa de morte. O exemplo que eu queria trazer aqui hoje para vocês é da base de imunizações, né? Então, a gente clicando aqui, ela vai ter uma primeira tela que a gente vai escolher qual parâmetro que a gente quer tabular. Eu vou escolher cobertura. E aí, ela vai abrir essa tela, né? Que mostra, então, como que é o tabulador, o Tabnet. A gente sempre vai escolher na linha e na coluna os parâmetros, né? As variáveis que a gente quer, pelas quais a gente quer agrupar os dados. E aqui nas seleções disponíveis é como se a gente estivesse fazendo os filtros. Então, o exemplo que eu trouxe então eu quero agrupar na linha por unidade da federação, né, por estado. Na coluna eu quero agrupar as coberturas vacinais por ano. E aí aqui eu escolhi quais anos que eu quero que sejam mostrados, né, de 2010 a 2020. E aí aqui nas seleções disponíveis, que são os filtros, eu escolhi uma vacina que é a da polio, que é uma vacina bem importante, né, que foi a responsável por ter erradicado a poliomielite no Brasil. E aí, quando eu faço todos esses filtros aqui e eu vou em mostra, ele vai gerar essa tabela para mim, que é justamente as coberturas vacinais por ano, por estado, da vacina que eu escolhi nesse caso, né? Então, dá para a gente ver aí que nos últimos anos, 2019 e 2020, teve uma queda substancial das coberturas vacinais, o que é um sinal de alerta, né? E aí, se a gente quiser fazer mais análises, mais contas aí, variações, a gente pode copiar a tabela para Excel ou salvar como CSV para trabalhar em qualquer software de planilha que você preferir. Então, assim como eu fiz esse recorte, esse agrupamento de dados na base de dados do Programa Nacional de Imunizações, dá para fazer também seguindo a mesma lógica nas outras bases de dados do DataSUS. Mas é importante a gente ter alguns cuidados para trabalhar com essas bases de dados e fazer matéria com essas informações. A gente tem que lembrar que, embora essas bases sejam oficiais do Ministério da Saúde, elas podem ter alguns erros de preenchimento, ou imprecisões, ou atrasos, né, no preenchimento, duplicidades de registro. Então, é sempre importante a gente checar se a base está atualizada, mesmo que ela esteja com dados recentes, checar se esses dados mais recentes são confiáveis, se são dados preliminares que podem passar por atualizações porque são muito recentes, e sempre entrevistar especialistas e gestores públicos e o próprio Ministério da Saúde para a gente confirmar alguma tendência ou algum dado que a gente encontrou nessas bases, né? Isso evita a gente fazer interpretações erradas com base nisso. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link para o DataSUS e para as matérias que eu citei aqui como exemplo na descrição do vídeo, e agradeço quem chegou até aqui. Até a próxima! Portanto, esse foi o vídeo da Fabiana Cambrícoli para a Rede Consciência no Jornalismo Científico em 5 minutos. São, como o próprio nome diz, né, é um vídeo produzido para jornalistas que trabalham saúde e ciência para fazer essas matérias, mas vocês, como agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, vocês também podem levantar esses dados e também utilizar nas suas postagens. Vocês podem pegar os gráficos, primeiramente. Você trabalha como ACS ou ACE em Pernambuco, em Piauí, no Maranhão, enfim, você pode pegar dados especificamente do seu estado, ou de uma região, ou de alguns municípios da sua região, e você pode ter um recorte bem interessante para fazer postagens especificamente da sua realidade local, da sua realidade estadual, ou da sua realidade nacional mesmo, né? Do Brasil todo. Você também pode trabalhar, usar esses dados para fazer gráficos, enfim, dar embasamento para as postagens que vocês estão utilizando. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje.
estou à disposição de vocês aí ao vivo enfim, para essa troca de diálogo, para ter essa conversa com vocês, aberto a perguntas. Então, encerro aqui a apresentação da minha aula. Um grande abraço aí, pessoal, e nos encontramos aí ao vivo.